Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o artista Andy Warhol. O Andy Warhol, ele nasceu em 6 de agosto de 1928 em Pittsburgh e morreu em Nova York, 22 de fevereiro de 1987. Ele foi pintor, cineasta norte-americano e desenhista. Ele trabalhava com propaganda, publicidade. Ele foi produtor de cinema, de bandas musicais. E ele é a figura que mais representa o movimento da pop art. E o que foi esse movimento da pop art? A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life. Então, como diz, estilo de vida americano. Então, a pop art ela nasce nos Estados Unidos e se estende depois para vários lugares. E tem a ver muito com o estilo de vida americano, com o estilo de vida consumista americano. Os Estados Unidos já viviam um período de pós-guerra em que não tinha mais aquela escassez da guerra, então se podia consumir, né? E veio aquele desejo de consumo exagerado, porque a guerra tinha acabado, vamos viver o hoje, né? Então, consumir, adquirir coisas era cada vez mais, para o americano, mais necessário, né? Fazia bem para o americano. E além disso, nós, nessa época aí, a televisão já existia. E com o aparelho de televisão dentro de casa, já existiam as propagandas. E o que se oferecia na televisão, o americano já crescia o olho querendo adquirir. E o Andy Warhol teve uma grande sacada quando percebeu isso. Porque ele usa, por isso que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, porque ele usa desse consumismo americano para fazer as suas obras e vender as suas obras. Então, o Andy Warhol foi uma figura mais conhecida e mais controvertida da pop art. Ele mostrou sua concepção na produção mecânica da imagem em substituição ao trabalho manual, numa série de retratos de ídolos da música popular e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. O Warhol ele entendia as personalidades públicas como figuras impessoais e vazias, apesar da ascensão social e da celebridade. Então, o que o Warhol nesse tempo aí entendeu? Como as mulheres estavam mais vaidosas, a indústria do cosmético também estava em alta. Então, ele pegou essas figuras que representavam a beleza na televisão e começou a criar obras baseadas nessas pessoas, com rostos dessas pessoas. Então, ele vendia a imagem dessas pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Hoje todo mundo quer ser, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Então, o que a publicidade faz? Na propaganda, ela começa a colocar o Neymar, colocar o Cristiano Ronaldo usando determinados produtos, e isso chama a atenção do público, não chama? Eu quero ter o cabelo igual dele, eu quero ficar cheiroso como ele, eu quero ser tão bom de futebol quanto ele. E para a mulher a mesma coisa, coloca as mulheres lá lindas, maravilhosas, usando batom, usando maquiagem, e aí desperta o desejo de ser como elas, porque essas mulheres das propagandas são desejadas, então todo mundo quer se sentir desejado. Então o Andy Warhol entendeu isso e usou essas figuras nos seus trabalhos. Olha aqui o exemplo. O que ele faz? Ele repete esse rosto da Marilyn Monroe várias vezes. Daqui é uma, tem vários outros exemplos. Então ele repete isso várias vezes. E por que a repetição? Porque é a produção em massa. A indústria não produz várias coisas do mesmo produto, então ele também estava fazendo isso. Olha aqui, tem várias delas para você. Você pode escolher qual, com cabelo rosa, cabelo roxo, com tal maquiagem, com tal blush, com tal sombra. Você escolhe. Eu tô te dando. Você
pode escolher. Então o Warhol trabalhava com essas questões da publicidade, né? Ele tentava atender o público através das obras que ele produzia. Esse aqui é o Elvis Presley, também um cantor muito famoso da época, que além de ser muito bonito, né, ele cantava, dançava, interpretava, existem vários filmes com ele, e ele também fez isso, né, para agradar o público tanto feminino quanto masculino. E também tem as brincadeiras, né, com animais, com personagens da Disney, com as latas de sopa Campbell, porque nessa época as latas de sopa Campbell eram bastante consumidas, né? É comum nos Estados Unidos, eles não comem arroz e feijão como nós brasileiros, né? Assim, fresquinho. Eles comem muito enlatado. E como eles vêm dessa coisa da guerra que tinha, né? Comer uma coisa rápida, o enlatado era mais fácil de levar até para ser consumido. E caiu no gosto do povo. E o Andy Warhol, sacando isso também, reproduziu, né, como se tivesse uma prateleira, né? Olha que tá aqui na prateleira, várias latas de sopa, então escolhe uma, qual você quer levar? Você quer levar todas? Leve todas. Aqui é colorida, todas são de tomate, né? E as cores, porque as cores, a propaganda também faz bastante uso das cores, então ele também coloca essas cores, uma explosão de cores no trabalho do Andy Warhol. A Coca-Cola, lógico, né? Também na época, assim, já muito consumida, no auge lá, e é lógico, ela ia entrar no meio do trabalho do Andy Warhol, né? Não podia deixar a Coca-Cola de lado. Mesma coisa, parece que ela tá numa prateleira e você pode ali escolher qual delas você quer levar. Outra reprodução da Coca-Cola. Esse daqui é interessante, que é uma capa de disco, porque como eu falei para vocês, o Andy Warhol ele foi produtor de banda, e ele era produtor dessa banda, The Velvet Underground, e Nico, na verdade, era uma amiga dele, né, modelo, e ele enfiou essa mulher no meio da banda lá, não gostou muito, né, eles não gostaram muito, foi só esperar gravar o disco e expulsaram ela da banda. Mas essa banana, né, esse desenho da banana do Andy Warhol é um ícone. Então, da mesma maneira, né, da mesma forma, e usando sobretudo a técnica da serigrafia, destacou a impessoalidade do objeto produzido em massa para o consumo, como as garrafas de Coca-Cola, as latas de sopa Campbell, automóveis, crucifixos, dinheiro. Produziu filmes e discos de um grupo musical, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Incentivou o trabalho de outros artistas e uma revista mensal. Diz que o Andy Warhol ele tinha um galpão assim bem grandão que ele chamava de fábrica, e ali as pessoas se encontravam para produzir. E o que é essa técnica da serigrafia aí, gente? Não existia na época impressora como existe hoje a rodo que você compra na loja C, na loja Bahia e leva para casa. Não tinha. Como é que ele ia fazer essas reproduções? Usando a técnica da serigrafia. Que técnica é essa aí? Essa técnica, olha, aqui tá em algumas imagens, se faz o desenho, aplica o desenho numa tela, tá? E então essa tela fica, aqui, olha, essa branca aqui, fica, né, o desenho marcado ali, eu ponho essa tela, né, ponho o tecido, eu ponho papel debaixo e eu passo tinta, né? E aí sai o desenho, né? Expliquei bem mais ou menos. Quem quiser procurar saber mais sobre a serigrafia, é só colocar no YouTube que vocês vão achar bastante técnica aí. Mas era assim que eram reproduzidas as telas, né? A da Mary Moore que vocês viram, das latas de sopa Campbell, vários ele reproduzia dessa maneira, porque não tinha outra. Não tinha como que ele ia, onde que ele imprimia isso? Ele ia ficar desenhando da mão? Ele até tem, né, desenhos à mão, mas a maioria era feita com essa técnica de serigrafia, super difícil, né? Porque era um trabalho
bem grande para quem conhece a técnica, e ele usava disso. Depois que a tela estava pronta, ele podia reproduzir inúmeras vezes a mesma imagem, né? Como se fosse uma impressora mesmo. Aqui tem outras fotos mostrando para vocês como é que é um pouquinho dessa técnica. Então, quais são as características da pop art? A aproximação da arte com a vida cotidiana. Isso é muito importante, ele aproxima, né? Tem essa questão da propaganda mesmo, de ser perto, de ser bem próximo de quem consome. Então, a aproximação com a vida do cotidiano é uma das características. Utilização de cores intensas e vibrantes, porque ele quer uma coisa alegre, uma coisa que as pessoas compram, que se sintam animadas. Produção de peças publicitárias, reprodução, perdão, de peças publicitárias. Então, ele usou muito dessas peças, né, desses marketings. Inspiração na cultura de massa. Uso da serigrafia, que é essa técnica, né, para poder fazer reprodução. Imitação da estética industrial, porque vai parecer que é uma coisa impressa, uma coisa feita, né, não parece que é manual, parece que é mesmo feito por uma máquina. Reproduções em série do mesmo tema. Uso da imagem de celebridades e inspiração do universo das histórias em quadrinhos. E também, na pop art também usa. O Andy Warhol vai usar pouco, tem outros artistas que vão usar mais, mas hoje o tema nosso é o Andy Warhol. Então, o que é cultura de massa? A cultura de massa é um produto padronizado e pré-definido para o consumo imediato. Muitas vezes é considerado como algo trivial, tal qual ouvir uma música ou assistir um programa de televisão. Então, a cultura de massa é aquilo que é, né, do povão. Caiu no gosto do povão, virou do povo, né, massificou, padronizou, não é original, né, da massa. Por isso que quando a gente fala, se eu falo que eu tenho uma educação de cultura de massa, é porque eu tenho aquela educação, né, vamos dizer assim, pobre, né? A mesma, padronizada, não é diversificada, não é original. Então, a cultura de massa, ela vem falar dessa coisa padronizada, já assim, usada até desgastada de tanto usar, né? Caiu no gosto do popular, as pessoas usam, e muitas vezes sem pensar no que estão fazendo com aquilo, sem pensar no que está acontecendo.